Mais um Viva Voz podcast começando e hoje o assunto você, mulher, é pra você. Queria dedicar esse episódio às mulheres inspiradoras, às mulheres que inspiram, e hoje a minha convidada ela é super especial e especialista em comunicação, oratória, expressão corporal e, claro, empoderar você, mulher. Ela é palestrante, ela é mentora de mulheres e fundadora da Impere. E durante nosso papo, hoje, tem muita coisa que eu quero saber. E não sai daí não, porque se você tem dificuldade de falar em público, ou um medo de falar em público, ela vai te ajudar e muito, com várias dicas, várias técnicas, e quem sabe você não se junta a essa comunidade que ela construiu com milhares de mulheres. Vamos lá? Com vocês, Camila Frecheiras. Seja Prazer, muito bem-vinda, obrigada. Camila. Que bom que você veio. Para a gente começar o nosso papo, me conta um pouquinho, Camila, da onde surgiu tudo isso? Eu vi que você é filha de um narrador esportivo e de uma professora. Dois profissionais da voz. Pois é, mas você acredita que eu nunca olhei para isso? Não? Eu comecei na advocacia, fiz direito. Na verdade, eu comecei com pedagogia. Cheguei a fazer quase metade da faculdade de pedagogia. Aham. Migrei para o direito. Terminei o direito, fui estudar para concurso público. Queria ser juíza. Sério? Nada a ver. Como é que a vida é, né? E aí depois abri meu escritório e eu vi que realmente eu nasci para empreender. Quando eu abri meu escritório, eu fechei uma parceria lá no Rio de Janeiro com outro grande escritório que fazia muitas sustentações orais. Legal. Então, para quem não sabe, né, para quem não é do ramo do direito, Uhum. sustentação oral é quando você pega aquele recurso que você fez escrito, só que Uhum. você traduz aquilo em palavras faladas. Ok. Então, eu ia para a tribuna Uhum. para defender os meus clientes. Só que eu fiz muito isso, muito. E era toda semana, mais de uma por dia. Eu tinha uma sócia na época no escritório. E aí eu comecei a ver que a demanda era muito grande dos advogados, Uhum. porque alguns não tinham estratégia nenhuma para falar, na verdade a maioria. Outros até falavam, mas com muito nervosismo, aquele Entendi. papel tremendo, Entendi. liam o que estavam falando e eu já vi mais de uma vez pessoas desistindo de falar. Sério? Então, o direito do cliente estava na mão delas e elas desistiam por medo. Que loucura. E aí acendeu um alerta, eu falei, tem uma demanda aí. Comecei a fazer a minha primeira mentoria que eu fiz com advogado, na verdade, foi com uma procuradora do município do Rio. Uhum. Tinha passado no concurso, tinha feito a prova oral, tinha feito um Ok. cursinho para prova oral bem específico, só que ela não conseguia dar palestras, ela queria palestrar. E aí eu comecei a entrar nesse mundo, comecei a estudar muito sobre isso, dei a mentoria para ela, foi maravilhoso. Hoje ela é palestrante, tem um Que massa. cursinho no Rio também. Mas você já tinha uma facilidade. Sempre tive um pouco mais de facilidade, mas eu costumo dizer que O comunicação treino. não é dom. É, É o tre... treino é fundamental, o estudo, né? E o autoconhecimento. Eu Uau. puxo muito para esse lado do autoconhecimento, né? Então comecei assim, comecei com advogados e sempre com muitas mulheres, né? Uhum. Mas com advogados em geral, até que eu comecei indo contra o que todas as pessoas falam, que a gente tem que nichar, né? Você precisa nichar. De fato, hoje eu falo mais Com voltado para mulheres. mulheres, mas eu resolvi abrir o leque. E hoje a maioria do meu público ainda é de advogados porque se identificam muito comigo. Uhum. Mas eu falo com todo tipo de público. Hoje eu tenho cliente médico, fisioterapeuta, tem de tudo, influência. E é engraçado, Camila, que quando eu iniciei no ramo da comunicação, principalmente da educação, eu tinha essa crença, era limitante. Eu já tive um cliente advogado, na verdade já tive até mais de um, mas eu tive um específico que ele tinha muito medo de falar em público e muito mais. Ele, ele era muito inseguro, por questões até, eu não quero entrar nisso agora, mas você conhece o DISC de dominante? Ele era estável. Então, assim, ele era um cara que gostava muito mais de escutar e tudo mais, era mais pacato. E ele até falava para mim, Marcos, eu quero. Ele queria aprender a cantar, que aqui é por meio das artes, né, que a gente Uhum. ensina comunicação, e eu quero aprender a cantar para ver se eu desenvolvo. E daí que eu comecei a entender, eu falei, cara, o advogado, a gente acha que o advogado não, ele já vem pronto, porque ele tá ali no. Chama púlpito? Como é que chama? É, no púlpito, No na púlpito, tribuna. e ele já é empoderado. Não, muito pelo contrário, muitos têm muita dificuldade e acho que foi esse mercado que você
desbravou, que você Sim. descobriu, assim, falou, cara... E, Marcos, eu dava muita palestra no interior do Rio, pela OAB, né? OAB do Rio. E o que eu via no interior, eu tentava ir lá para elevar o nível de consciência das pessoas em relação à importância delas aprenderem a falar em público com estratégia, né? Uhum, Só que o que eu percebia é que muitas vezes eu falava à toa, porque eles preferiam pagar alguém para fazer lá na capital e um outro advogado para fazer a sustentação, do que de fato se desafiar e ir para a capital, vencer aquilo, uhum, sabe? Quando a gente fala de falar em público no direito, é um ambiente super imponente. Você chega num tribunal, é um ambiente imponente. Você não está sim, acostumado com aquilo, né? uhum, Principalmente um advogado iniciante. A roupa das pessoas é algo que também te intimida. sim, O tema, porque é muito técnico, tem muito juridiquês, né? sim. Isso é inclusive uma coisa que eu sempre preguei para linguagem objetiva, linguagem simples para todo mundo entender, não é porque você está no Mesmo tribunal, na tribuna. mesmo na tribuna, a gente não precisa disso, né, desses termos arcaicos. Então, foi um trabalho muito duro de elevação de nível de consciência, que eu tento fazer até hoje, Uhum, né? Eu acho que já melhorou muito, mas ainda tem muito, dentro do direito ainda tem muito trabalho a se fazer. E também a questão das mulheres dentro do direito, porque é um ambiente super masculino. sim. Então também é um exercício de mostrar que a mulher pode ir para a tribuna, que a mulher pode falar que ela vai ser respeitada. Pode ser que não seja, né? Mas que a gente faz todo o esforço para que seja, Uhum. com uma impostação de voz, com segurança. Calma, então você acredita que hoje eles ainda, os homens, os advogados, juízes, eles não respeitam as mulheres? Ou tem Ainda tem. um certo tipo de Já preconceito? melhoramos muito, né? Até porque a presença da mulher é cada vez maior. Sim. Mas ainda tem um preconceito muito grande. Principalmente se for uma mulher mais nova. Uhum. A Então, beleza, você acha que também. se ela for uma mulher mais bonita? Também, a gente sempre ouve comentários assim, né? Ah, Entendi. tão bonita, não sabia que era boa, assim, né? Hum, Então, entendi. olha, é um mundo. Eu não entendi, eu nunca pensei que fosse dessa forma. Achei que lá todo mundo fosse tratado como igual, até porque o nome é justiça. Então, teria que ser justo, na teoria. E não é. E não é, infelizmente. Tá melhorando muito, né? Uhum, Eu que não bom. posso ser hipócrita de realmente está melhorando, Uhum. mas Ainda existe é alguns trabalho de pontinhos. formiguinha. É. Uhum. Tá, e aí desse. Então foi acontecendo. Você criou a Imperi tem quanto tempo? Nessa época do direito, você atendia advogado, já era Imperi? De onde surgiu a ideia? Não, eu tinha um escritório e dava mentoria. Dava Legal. uma mentoria ou outra, não tinha técnica, não sabia que nem. Eu entendia de comunicação, né? Tava me Uhum, qualificando cada vez mais, mas eu ainda não entendia de produto, nem nada, né? entendi. Mas já fazia um trabalho pela internet. Legal. Minha mentoria na época era virtual, né? Já era virtual. E aí depois me mudei para Brasília e acabei também, a gente acabou finalizando a sociedade. A minha paixão pela comunicação falou muito mais alto. Porque quando eu vim para Brasília, eu ainda cheguei a advogar, porque você imagina, vim para o mundo do direito, né? Total. Brasília, Sim. para largar o direito, Uhum. largar meu escritório e começar a trabalhar só com comunicação. E realmente foi a melhor escolha que eu fiz. Uau. E é aquilo, apesar de ter meu pai, de ter minha mãe, são muito ligados à comunicação, minha mãe é formada em comunicação também, Uhum. mas não foi por isso, sabe? A comunicação tocou meu coração mesmo. O convívio com aquilo no trabalho tocou meu coração. E aí eu comecei a trabalhar no digital, divulgar meu trabalho no digital, Uhum. principalmente no Instagram. Uhum. Fez crescer muito, dava muita palestra pro pessoal do direito lá no Rio. Isso me trouxe muita visibilidade, muita autoridade. Legal. E fundei minha comunidade, mentoria, comecei a entrar nesse mundo de cabeça. Que legal. E deu muito certo, muito certo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou apaixonada por estar aqui. Hoje é o quê? Terça-feira, Terça-feira. 10 da manhã, gravando um podcast. Falando. É melhor do que estar na tribuna. Com certeza, isso aí não paga. Não, eu digo mesmo. E eu sou hoje uma pessoa, Camila, que você me pergunta assim, Marcos, o que que você mais gosta nesse ambiente? Eu sou um cara da comunicação que criou um método por meio das artes. Mas o podcast, hoje, eu tenho descoberto tantos superpoderes que ele tem, que hoje, assim, eu virei um divulgador, eu virei um apaixonado, eu virei um podcaster, eu virei uma pessoa que realmente, assim, sabe que isso aqui é muito importante para a gente transmitir a nossa mensagem, para isso chegar a mais pessoas, para a gente salvar, para a gente ajudar, porque a gente
sabe que a comunicação, por mais que durante muito tempo ela foi base, ela foi basal ali. Aí a gente não era muito valorizada. Você concorda ou não? Concordo. Mas hoje, principalmente eu acho depois da pandemia, acredito que Sim, depois da pandemia o povo viu assim, falou, cara, não sei, eu não sei falar na frente de uma câmera, sim. eu não sei participar de uma reunião, eu não sei falar em público, eu não sei, eu preciso melhorar. E agora surgiram realmente muitas pessoas levantando a bandeira da comunicação, inclusive um deles é do direito, que é o Samiraj, eu não sei se você conhece, Sim, tem ele curso de oratória. levanta a bandeira muito bem. Mas como é que você enxerga hoje o seu trabalho? E eu vi um vídeo seu fazendo uma transformação incrível. Como é que você enxerga a importância do seu trabalho e quem é o seu público-alvo sem ser o do direito? Assim, aquela Uhum. pessoa que tá com medo ou então ela fala de uma forma mais monótona. Qual é o teu público? O que que você resolve? É. O meu público hoje, como eu falei para você antes, né? Eu também trabalho com homens, dando mentorias Legal. individuais, Hum, mas o meu público, principalmente na comunidade, ele é voltado para mulheres. ok. Tem algumas mulheres funcionárias públicas, CLT, mas a maioria é empreendedora. Ok. Uhum. Então, mulheres empreendedoras, a maioria delas também quer se posicionar no digital. Legal. E aí também, pegando o gancho do que você disse, que hoje parece que a comunicação está mais valorizada, concordo, Uhum. principalmente por causa do digital, porque a gente viu a necessidade de precisar falar na frente da câmera. E aí, como é que eu vou fazer? Não consigo falar. E é aquilo, Marcos, eu sempre digo que eu respeito muito, inclusive o caso dessa aluna que você viu antes e depois, Uhum. o perfil comportamental. Eu Legal. aplico o teste DISC Legal. nas minhas mentoradas, e é importante a gente entender o perfil da pessoa. Não é todo mundo que vai chegar aqui e querer gravar um podcast Uhum. e fazer vídeo na frente dos outros. E tá tudo bem, Uhum. sabe? Com É certeza. entender uma pessoa que tenha, por exemplo, um perfil estável, um perfil conforme. Sim. E o que eu digo sempre é o seguinte: o importante é não te travar. É o medo não te impedir de fazer. Se for preciso, eu vou fazer. Show. Eu tenho uma aluna, tenho algumas alunas em Portugal, né? Tem uma aluna brasileira em Portugal, na mentoria, e essa foi uma demanda dela. A gente fez o disque dela e a gente viu que ela é nada influente. Ela falou, Camila, eu não gosto. E ela era jornalista da Globo, Caramba. mas ficava nos bastidores e ela gostava de ficar nos bastidores. E eu não preciso forçar, porque a gente tem no Brasil, principalmente, uma cultura de que todo mundo precisa falar muito, né? Ser extrovertido. Eu discordo Eu disso. con e eu concordo com você. Cada um tem seu perfil, né? Por que, Total, que a gente precisa colocar todo mundo dentro de uma caixa, né? total. Se a gente for olhar para Europa, por exemplo, já é um outro perfil comportamental. Estados Unidos. Estados Unidos. Então, não é todo mundo, não é todo mundo que precisa fazer a mesma coisa, não é isso, né? Sim. Colocar cada um no seu lugar, cada um confortável com o que faz, Uhum. mas se eu precisar falar, eu vou falar. Se eu precisar gravar um vídeo, eu vou Perfeito. gravar. Que era o caso dessa mentorada, por exemplo. Ela precisava gravar vídeos, então a gente começou a fazer um desbloqueio em relação a isso. Ela vai continuar no trabalho dela de bastidor, mas se Sim, ela precisar ela colocar tem a voz aquela no mundo, habilidade. ela não vai ficar travada com isso. Então, esse é o principal objetivo. É se você precisar fazer, você vai fazer. Você sabe uma pergunta que eu faço? Porque aqui na escola de artistas, a gente pensa muito em transformação. Então, para você ter uma transformação, a primeira coisa é a pessoa tem que querer ser transformada ou se transformar. E uma pergunta que eu até estava conversando com as meninas hoje, que eu falei, cara, é divisor de águas. É perguntar, você se considera mais tímido ou extrovertido? Por quê? Porque falar pouco, ser tímido ou estar tímido é ruim. Opinião. Se eu pudesse escolher, eu falava que eu gostaria de ser tímido e desenvolver a minha comunicação. Então, você que está tímido, você tem, com certeza, um caminho a trilhar e você pode sim se desenvolver, você pode sim melhorar a sua fala, você pode sim se tornar uma pessoa extremamente técnica e conseguir falar como se. Nossa, essa pessoa parece realmente um influente, parece uma pessoa, um palestrante. Ele tem tanta segurança, porque são ferramentas. Fala um pouquinho sobre as ferramentas que você usa na Império. Pegando o gancho do que você disse, Legal. Barack Obama, né? Total. Se a gente for ver entrevistas de pessoas próximas ao Barack Obama, Uhum. todas falam que ele é uma pessoa introvertida. Sim, sim. Mas, quando ele vai falar em público e é algo inerente ao trabalho dele, ele precisa dominar aquilo e faz aquilo com louvor. Para mim, é um dos melhores comunicadores do mundo. Eu concordo com você em gênero, número e grau. É. Sou fã. As ferramentas que eu uso hoje na Império,
quando a gente fala de desbloqueio de medo de falar em público, né? Eu não digo que você perde o medo. Eu não gosto desse perde o medo, né? Perfeito. Ah, nunca mais vai ter medo. Não. Se a gente for ver os grandes atores que sobem no palco de teatro, Uhum. eles dizem que toda vez que eles vão subir no palco, eles sentem aquele frio na barriga. E isso é muito bom. A gente tá vivo, né? Total. Se eu não sentir um frio na barriga, acabou a vida. Sim, concordo. Mas eu trabalho pro desbloqueio do medo de falar em público, pro vencer o medo, né? Eu uso Sim, muito esse termo vencer o medo. sim. Então eu vou estar acima do medo. Legal, Eu uso algumas ferramentas, entre elas o DISC, legal. e trabalho os 3 pilares que eu digo que são do meu método, né? Que é o nome da minha empresa, inclusive, que é Impere. Os Uhum. 3 pilares são o EM da Impere, que é o empoderamento. Legal. Então a gente fala muito sobre autoestima. E aí tem vários exercícios que eu vou passando ao longo do curso, da mentoria, relacionados a fortalecimento de autoestima, alguns até ousados, diferentes, que eu gosto. Sou aquariana, gosto da criatividade, que é uma coisa que você explora muito também. A percepção, Uhum. então, empoderamento, percepção. Percepção. E aí eu divido a percepção em interna, que é o que que eu sinto, o que que eu sinto no meu corpo. Por exemplo, eu quando vou falar em público, e eu gosto até de falar isso para humanizar e para criar conexão, né? Uhum. As minhas mãos normalmente ficam suadas, eu suo muito na axila e Uhum. tenho um pouco de nervoso na barriga. São borboletas? Borboletas. Então, eu preciso primeiro entender o que que acontece com o meu corpo, porque eu só vou saber lidar Uhum. se eu souber o que acontece. A Claro, gente só sabe lidar com o que a gente conhece, com né? certeza. Então, eu entendo o que que acontece comigo, como que eu reajo à situação. Ok, Isso é percepção interna, sim. para eu poder lidar. Percepção externa, o que que está acontecendo de fato, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente faz o que na teoria cognitivo-comportamental a gente chama de leitura mental. Então, eu estou falando em público Sim. e as pessoas estão mexendo no celular. Uhum. É culpa minha também? É, eu digo que tudo é culpa do orador, a gente tem que ficar atento. Mas pode ser que a pessoa esteja mandando um pix urgente, falando com o filho que está doente. Sim. Só que a gente tende, o ser humano tende a fazer a leitura mental e achar que não, eu não tô falando bem, por isso a pessoa tá dispersa. Ou tá dormindo, é porque eu não tô me comunicando bem, a minha Uhum. oratória é ruim, minha palestra tá ruim. A pessoa pode ter tido uma péssima noite de sono. Sim. Então é interessante entender também o que acontece e perceber esses pensamentos automáticos, porque eles vêm o tempo inteiro, como Tempo uma em forma todo. de Tempo inteiro. autossabotagem. Concordo. Além da percepção interna e externa, respiração, Uau. que é o RE da Império. Então, empoderamento, percepção e respiração consciente. É respirar de verdade, que é o que a gente não faz. A respiração é a chave de tudo. Se tivesse que, desses 3, Escolheu um. é respiração. Uau. Porque é pra tudo. Não é só pro medo de falar em público, mas qualquer medo, né? Uhum. E aí, a gente vê muita gente dizendo, vejo muitos, eu falo muito isso, né? Que eu vejo os cursinhos falando, o medo de falar em público superou o medo da morte. As pessoas têm mais medo de falar em público. A gente sempre vai ter mais medo de morrer do que de qualquer outra coisa, porque é a preservação da nossa espécie, né? Com certeza. Mas o medo de falar em público, ele se assemelha ao medo da morte, porque é um estado de vulnerabilidade total. Sim. De luta ou fuga. Luta ou fuga. Eu subo no palco, eu tô vulnerável, como se eu estivesse ali nua, pronta pro julgamento das pessoas. Eu tô aqui no podcast, eu sei que isso aqui vai ser transmitido para um monte de gente, então as pessoas podem fazer comentários, me julgar. Mas aí vem a percepção externa. Tá, mas o que de fato pode acontecer? Eu gosto de fazer essa pergunta para os meus alunos. Qual é a pior coisa que pode te acontecer? Eu também faço a mesma. Nunca é o que a Nunca. nossa mente está fantasiando. Não, quando a gente fala assim, vamos supor, qual a pior coisa? Pode perder seu emprego? Provavelmente não. Você vai perder seu casamento? Não. Você vai perder dinheiro? Também não. Pode morrer então? Não. E aí? Então, quando você vai ver, é bem tranquilo. E agora tem aquela máxima, né? Que a gente não tem medo de falar em público e sim de falhar em público. E se você falhar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu já falei aqui, minha voz. Eu tô grávida, né? E tem uma coisa chamada relaxina. A minha voz, ela fica falha. Porque os músculos da grávida ficam mais flácidos. Não sabia. Fiz. Eu vi isso na prática, porque é impressionante como que fica Você falha. tenta falar e quando você A vê, a voz voz falha. falha. É. Que loucura. E aí
Vou falhar aqui várias vezes, minha voz vai falhar várias Tá vezes. tudo E para uma certo. comunicadora, pô, eu fiz um aquecimento vocal, mas gostaria que não falhasse, mas vai falhar e tá tudo bem. A gente vai falhar o tempo inteiro. Isso nos torna humanos e conecta. Cara, eu vou te contar uma coisa, assim, que eu sou cantor. Eu já dei vários anos de aula de canto e sou dessa área dos palcos. Eu sou o cara mais relaxado, assim, de relaxado não de tranquilo, de não estar nem aí. Eu, assim, aquecer a voz é uma coisa que é providencial, tá, gente? Você tem que aquecer mesmo e tudo mais, mas eu eu comecei o podcast com eu tive um podcast que eu te falei com o Pedro Elô. E aí comecei o podcast assim, você, cara, eu acredito, gaguejando, eu acredito que a vida, ela é uma brincadeira. Quanto mais você levar tudo. E assim, sempre pensar no resultado. Por exemplo, você procura alguém para falar bem em público. Qual é o seu objetivo? É que você consiga passar a mensagem. Então, por isso que eu digo, você gaguejou, mas conseguiu passar a mensagem? Eu prefiro muito mais você que gagueja, que às vezes fica nervoso, mas consegue passar a mensagem, do que aquela pessoa que fala super e não, ninguém entende nada no final do que ele está falando. Falou uma mensagem totalmente assim desconectada, não prestou atenção no público. Então, na minha opinião, a comunicação ela tem muito a ver, e eu já vou te dar até uma sugestão. A primeira de em é o quê? É em de empoderamento. Empoderamento. Então você vai botar empoderamento e empatia. Porque para mim, comunicação Muito tem bom. muito a ver com empatia. Muito. Porque se você, comunicação não é sobre o que você fala, é o que a outra pessoa entende. Logo, se você tiver empatia com aquela outra pessoa, sua mensagem vai ser muito melhor entendida. Então, eu penso muito mais sobre isso. Cara, gaguejou, tá tudo bem. Esqueceu. Cara, tem hora que eu tô em palestra e eu falo, cara, o que eu tava falando mesmo? Esqueci. E, cara, o povo ri, e se amarram no negócio Sim. e não pegam o celular. Então, é sobre você realmente ser quem você é, não procurar uma professora como a Camila para ela mudar, eu quero ser igual a Camila. Você Não nunca vai existe. ser, né? Fala um pouco pra Que gente bom, sobre né? como é. É, graças a Deus. Imagina duas Camilas no mundo. Pessoas se conectam com pessoas, não com robôs. Eu sempre falo isso para os meus alunos. O principal é a naturalidade. Uau. Por quê? Porque a gente ensina técnica de oratória, tá? Vai tentar diminuir a velocidade de fala em determinados momentos, Uhum. adequar ali a entonação. Mas, principalmente linguagem corporal, né? Que quem nunca teve contato com a técnica fica robótico. Uhum. E aí você vê um antes e depois da pessoa, o antes está conectando mais do que o depois, porque ela virou um robozinho. Isso não faz sentido. Não, menor. Então é conectar com a naturalidade mesmo. Eu concordo totalmente com você. Totalmente. Que E loucura. a empatia também, de entender a necessidade do outro, como eu vou me conectar com o outro. Uhum. Inclusive, quando a gente aplica o teste DISC, eu Uhum. digo que não é só para autoconhecimento, mas quando eu começo a entender o DISC, os 4 Quadra, perfis, sim, os 4 quadrantes. eu consigo entender o outro também. Total. Como é que eu vou me comunicar com. Você deve ter uma influência alta, não sei. Total. É. Então, como é que eu me comunico com auto-influente? Então, entendendo o DISC, estudando o DISC, eu também, quando a gente. Sou terapeuta de regressão de memória Sério? formada. Caramba. Nunca atuei como terapeuta. Eu nunca tive nem vontade de atuar como terapeuta. Eu fiz o curso para entender aquele universo que eu acho fantástico. Mas a regressão de memória, e aqui, gente, não tem nenhum cunho religioso, tá? A regressão de memória, ela trabalha muito, no método que eu estudei, com essa percepção interna. O que eu sinto no meu corpo. Uhum. Então, quando vai fazer essa regressão, é importante que o terapeuta investigue muito isso. Como é que o meu cliente, meu paciente, enfim, Sim. como é que ele se sente? O ele sente no corpo? Porque toda emoção, ela vai representar algo fisicamente, Total. né? Uhum. Então é bom a gente começar a relacionar isso na cabeça. Esse é um ponto do autoconhecimento muito forte. Para eu conseguir lidar. E aí eu consigo lidar muitas vezes com a respiração. Então, eu, por exemplo, como eu te falei, eu sei que as minhas mãos ficam muito suadas, Uhum. frio na barriga, axila muito suada. E aí a gente vê alguns cursos de oratória dizendo, então não use uma blusa que marque. Tá, tudo bem. Eu posso não usar uma blusa que marque meu suor, mas vamos lá. Vamos pegar da raiz. Por que eu me sinto assim? O eu posso fazer para trabalhar isso? Como é que é a minha respiração? Como é que tá? Tá muito ofegante? Porque se eu tô com a respiração muito ofegante, Aí vai desencadeando vários outros sintomas. o batimento vai estar acelerado. Total.
Quando eu diminuo a minha respiração, controlo, eu consigo controlar, inclusive, meus batimentos. Eu consigo ter mais clareza de ideia, porque eu oxigeno meu cérebro. Total. Então, é uma questão fisiológica. Uhum, sim. Mas eu só vou saber lidar se eu entender o que acontece no meu corpo. Mas aí não. É um automatismo danado, as pessoas vão falar em público e aí, eu tô muito nervosa, eu não tô aguentando. E aí, acabou. Então, é se autoconhecer nesse sentido Sim. também, fisiologicamente, e entender por que eu tenho esses bloqueios e os exercícios que eu gosto de passar também. Eu Faz um aí, gosto. fala um pra gente. Vou falar dois pra você, os que eu mais gosto. Lá. Eu gosto muito do exercício do espelho. Tem muito psicólogo que passa de você ficar se olhando no espelho, no fundo dos seus olhos. Ok. Porque a gente não costuma fazer isso, né? Normalmente, quando a gente se olha no espelho é pra ajeitar alguma coisa. Uhum. Mas de você parar e olhar pro seu olho, seus próprios olhos no espelho e se encarar. E eu tive muita dificuldade de fazer isso. Sério? Eu me sentia muito constrangida. Que, le... que legal. Muito. E eu tenho muito relato assim de aluno também, de constrangimento. Muito aluno que não consegue fazer. Tem bloqueio. E aí eu tô falando aqui, tô olhando nos seus olhos. Muita gente não consegue fazer isso. Sim, sim. Mas se eu não olho nos meus olhos, como é que eu vou olhar nos olhos dos outros? Né? Perfeito. Esse é um exercício que eu gosto muito. E conforme eu fui fazendo, Uhum. eu fui tendo insights quando eu olhava, me olhava nos olhos. E fui sentindo que aquilo ia desbloqueando. Fui ficando mais à vontade comigo mesma. Que loucura. Que loucura. Não, eu faço muito isso. E eu, com certeza, no começo, eu achei estranho. Hoje eu acho mais estranho quando eu converso comigo no espelho, porque eu faço esse exercício. Uhum. No teatro tem muito isso, de você passar até para você reconhecer a sua, vou chamar assim, de memória facial. Porque o teatro tem muita expressão, e cinema, enfim, na arte, tem muita expressividade. Então você tem que decorar no espelho aquelas expressões. Então já é comum Uhum. para mim fazer esse tipo de coisa. Mas quando eu converso comigo, ainda mais. Vamos lá, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu acredito, tem várias maneiras de você trabalhar a timidez. Como a gente fala, você falou uma coisa que eu concordo, que a gente não acaba com a timidez. Cada um fala de vencer. Não sei se você falou da timidez, mas assim, a gente não acaba, isso você não extermina. É igual a pessoa falar assim, eu vou exterminar com a sua timidez. Isso não existe. Você controla, você vence, né? Você tá acima dela, que seja agora você tem total controle, você tem técnicas, você se empoderou. Então, eu concordo muito com essa parte de você controlar a timidez. E no método que eu criei aqui na escola, a gente usa um pouquinho do psicodrama, que é uma linha da psicologia que você. É como se você interpretasse outra pessoa. Porque geralmente, olha que coisa doida. Tem pessoas, eu já tive alunos que eles eram gagos e eram muito tímidos, estavam muito tímidos, quando falavam em português. E eles eram bilíngues. Uhum. Quando falavam inglês, não gaguejava. A timidez ainda estava lá, Uhum. mas ele não gaguejava. Então, assim, eu comecei a entender que eu falei, então, peraí, então parece que quando você está nesse outro papel aqui, parece que algo te empodera, você está falando uma língua estrangeira, aquilo, e você não gagueja. Algumas coisinhas da timidez, alguns trejeitos. Então, o método que eu desenvolvi foi baseado nisso. Assim, primeiro eu tento que ele interprete outra pessoa, até na dublagem que você começa só com a voz, você não tá nem. Você tá às vezes até com fone aqui, aí tá dublando, aí você destrava a primeira voz. Tem funcionado muito bem. Então eu acredito assim que tem diversas técnicas que você pode usar para se destravar, mas todas elas tá baseado nisso, de você se conhecer, tá baseado em você controlar aqueles sinais, aquelas situações que às vezes tem muita gente que fica tímido é a famosa timidez situacional, que ela fica tímida só quando vai subir em um palco e falar em público, ou só quando vai falar com o chefe, que é, Com que é a autoridade. autoridade. Como é que você enxerga isso e como é que você trabalha? Você já teve alguma experiência com alunos que eram situacionais? A maioria. A Acredito que é a maioria? maioria. A maioria é situacional. E aí que vem a percepção externa também. O que de fato está acontecendo? Por que essa pessoa? Inclusive, um caso de uma aluna com um chefe Uhum, que sofreu muito assédio moral. E aí a gente tentar até olhar para a figura desse chefe e entender o que esse chefe está representando. O que está por trás daquilo. legal. Porque não é o chefe.
É o que ele representa em algo que já aconteceu Na sua vida, na vida. na vida daquele Exatamente. aluno. É. Então, é o que eu digo, né? E eu relaciono muito com a comunicação não violenta. Legal. Na verdade, aquele chefe, ele é um gatilho para alguma coisa que aconteceu antes, né? É só uma representação. Então, essa timidez situacional, ela tem muito a ver com essa questão de representação, né? Isso acontece sempre. Muito doido. Uma outra forma que eu gosto de trabalhar essa timidez, um exercício muito doido também. Eu tenho uns exercícios assim que eu adoro. Esses são os que eu mais gosto. Puxar assunto com as pessoas na rua. Uau. E Esse é o melhor. puxar assuntos, dependendo do nível ali da pessoa, eu vou um pouco mais fundo, né? Assuntos um pouco estranhos, sabe? Então você puxa um assunto que é algo super incomum e só que não é sobre o outro. Como o outro vai reagir, mas o que você tá sentindo quando você faz isso? E a pessoa te dá uma resposta atravessada. O que você sente em relação àquilo? Isso é autoconhecimento puro. Fala um aí, fala um assunto doido aí. Ah, sei lá, por que camarão que dorme a onda leva? Sabe? Muito bom. Pergunta uma coisa assim, aleatória no mercado. É claro que você não vai fazer isso no ambiente de trabalho, né, gente? Mas você tá no mercado. Puxa um assunto na fila com a pessoa. Eu digo que é como se nós fôssemos laboratórios de nós mesmos, Legal. sabe? Então, a vida tá aí pra gente se divertir também. Percebe o que acontece com você, puxa um assunto aleatório, vê como é que você vai se sair. É difícil, Demais, gente. mas Demais. você vai subindo de Sim, nível, com certeza. Até você chegar no camarão que dorme, a onda leva. Isso é muito literalmente. bom. Não, eu concordo. Isso aí, inclusive, na psicologia, eles chamam de dessensibilização sistemática, que é você. Se você está muito tímido, o que você vai fazer? Você vai chegar no supermercado e dar um bom dia. E aí no outro dia você fala, bom dia, tudo bem? Aí no terceiro, no quarto dia você pergunta, bom dia, tudo bem? Camarão que dorme. A onda leva. Cara, isso aí vai ser a head do nosso podcast. Adorei. Mas é muito bom, cara. E assim, é porque é a questão do julgamento. Então, assim, se você faz uma pergunta dessa, brincadeiras à parte, você faz uma pergunta dessa, a pessoa do outro lado dela vai pensar, é doido, né? É doidinha essa daí, né? Então, assim, só que tá muito mais como você reage com a reação daquela Auto-julgamento. pessoa. Ao auto-julgamento. Porque, sinceramente, a pessoa que tá ali no mercado que eu nunca mais vou ver na minha vida, tô nem Whatever, tô aí. nem É. aí. Vai pra Mas frente. aí, por que eu tô me julgando? Porque a outra deve estar achando que. Sabe? Então trabalho de formiguinha também. Eu tive que superar muito isso, sabia, Camila? Cara, o mundo, é o que você falou, assim, cara, se você chegar e explicar, não funciona. Pode fazer uma pergunta? Camarão que dorme, a onda leva? Não funciona. Agora, quando você chega do nada e faz uma pergunta dessa, a reação dela vai te incomodar, a situação vai ficar diferente, pode ficar até embaraçosa, como você falou assim, a pessoa pode reagir de uma forma te dando uma tirada, assim, falando, oxe, tá até doido. Então, e a brincadeira tá aí. É você se colocar em situações que você vai dessensibilizando. Então, diariamente. Você acha que é fácil? Cara, a gente foi expulso foi do Conjunto Nacional. Da rodoviária não podia. E foi Ah, legal, assim, que a gente conversou. Aí eu falo como a comunicação é poderosa. E uma comunicação não violenta, uma comunicação empática. A pessoa fala, olha, eu vou fingir que eu não vi vocês aqui. Eu falei, tá bom, eu só preciso de 2 minutos você fingindo que não viu a gente. Gravamos e deu tudo certo e cumprimos com o objetivo. Naquele momento era o objetivo gravar um podcast no meio da rodoviária. Então é muito sobre isso, assim. E eu acredito que os grandes comunicadores, eles fazem isso. Eles sempre vão andar fora da curva. Eles nunca vão andar ali nas regras, eles nunca vão andar ali no arrozinho com feijão, naquela coisa sem graça. E como é que você pensa, Camila? Como é que você reage? eu em agosto do ano passado, eu dei uma palestra para quase 5.000 pessoas lá no Ah, que Rio, né? legal. Lá no Vivo Rio. E eu sinto, até hoje, né? Eu faço um trabalho muito forte em mim Uhum. de linguagem corporal, de desenvolver a linguagem corporal, porque sempre foi algo que eu tive mais dificuldade. Ok. Então eu ia pra tribuna, pro púlpito, e no púlpito principalmente, que é ali paradinho, né? Eu só falava, mas eu precisava desenvolver meu corpo. Eu sempre tive consciência disso, né? Inclusive já busquei muito teatro também pra isso. Uhum. E aí nessa palestra,
Era uma palestra no palco do Vivo Rio, que é um palco enorme, Uhum. e eu precisava me movimentar naquele palco. E aí eu pensei, eu podia ter recusado a palestra, porque eu sabia que a minha linguagem corporal não era tão boa assim, boa, entre aspas, né? Uhum. E que eu precisava desenvolver aquilo. Eu tenho, como oradora profissional, né? Eu tenho consciência disso. Mas eu falei, não, eu vou aceitar essa palestra e eu vou usar isso como um laboratório, como um Perfeito. desafio. Então, eu acho que não é nem a qualidade de bons oradores, né? As pessoas que vão desenvolver melhor oratória, mas é uma qualidade de empreendedores, de pessoas que querem evoluir na vida mesmo. Total. É a gente o tempo inteiro se desafiar, entender que a gente vai ter limitação sempre em tudo, sabe? Eu sei todas as minhas limitações na Uhum. comunicação, Sim. tanto trabalhar e me expondo e me vendo. Eu digo que é como se eu saísse do corpo e me visse, assim, como um terceiro me observando. E aí também vem a questão do feedback, de aceitar o feedback, de ouvir o que as pessoas têm para dizer, porque tem muita gente também, não, é uma arrogância nada, né? Uhum. Não, já me comunico muito bem, não preciso disso. Eu faço quantos cursos de oratória for preciso fazer. Eu Tô adoro também. buscando curso de teatro de novo, o tempo inteiro, sabe? Porque a gente sempre vai ter o que melhorar. Com certeza. E se for cavucando ali, vai achar mais coisa. Não, não, não para, a gente não para. Não tem como parar. Não tem, senão a gente fica estagnado. Cara, o podcast, pra mim, aconteceu isso. Sabia? Que eu tinha uma habilidade nos palcos, cantava e fazia um monte de coisa legal em cima dos palcos, que era em pé, com as mãos livres. E quando eu cheguei no podcast, que eu tava sentada, eu falei, e agora? Aí mudou tudo, assim, e eu precisei me concentrar um pouco mais também na voz, de essa questão das velocidades, de alternar um pouco o timbre, falar mais grave, falar mais agudo e empolgar, porque agora eu não tinha mais o meu corpo. Então você vê que a gente sempre olha pro jardim do vizinho falando assim, é mais verde que o meu. E na verdade não é. Na verdade o que mais te incomoda é o que mais você tem que resolver. Então, você não tem que olhar para a pessoa e falar, nossa, como ele é bom em cima do palco, né? Expressivo, ele caminha, ele tudo bem, mas ele tá buscando, com certeza ele tá buscando alguma coisa que talvez você não viu, porque muita. Eu acredito que esse é um grande. É uma grande habilidade dos comunicadores. Eles falam bem em público, eles conseguem se comunicar e os erros não ficam tão aparentes. Faz sentido? Totalmente. Mas tem um lugarzinho ali que eu não aperto, que você fala assim, De todo cara, mundo, né? todo Ninguém comunicador. passa ileso, gente. Não tem como, não tem como. Isso é ótimo pra. Eu hoje não sei te falar assim, qual doce que eu escolheria. Mas assim, até eu gosto muito da expressão corporal, eu gosto muito o teatro, ele é muito expansivo, o Uhum. cinema, ele é mais os movimentos são mais reais, então eu gosto muito da expressividade que tem nas artes. Porém assim, quando eu vejo a minha performance, eu falo, nossa, tô precisando melhorar. E as pessoas vão falar assim: não, cara, você tá muito bem, mas é porque elas estão olhando para elas. Então, assim, eu acredito que se eu estagnar, como você disse, Camila, assim, pô, eu tô parado, já tô num nível profissional, como a gente comentou aqui. Só que o profissional, ele pode sempre galgar maiores degraus assim, e conseguir que aquela comunicação dele, cada hora, conecte mais e também que é o que eu falei no começo, que acho que é muito importante, que é o ator, o artista, às vezes ele tem que diminuir. O expansivo do teatro, talvez por uma comunicação para algum público específico, adolescentes, se ele for muito expansivo, ele desconecta na hora. Então, controlar não somente de desenvolver novas habilidades, mas também saber a hora de usá-las. Que é o que você falou do influente e do estável, né? Que não cheguei a comentar sobre isso, né? O influente, uma das grandes questões é exatamente isso, né? Querer sempre demais e O centro das demais e demais, atenções. o centro das atenções, e acaba ficando uma pessoa inconveniente, acaba se comunicando de uma forma violenta, inclusive, né? Concordo. E eu também acredito muito nisso. E acho que é a gente se observar como uma empresa mesmo. Uau. Porque a empresa sempre vai ter para onde crescer, né? Eu acho que eu acho que um dos grandes erros do ser humano em geral, né? Não falo nem voltado para a comunicação, mas de pensar em evoluir como ser humano é a gente achar que vai ter um prazo ali. Uhum. Tô fazendo terapia e em algum momento eu vou receber alta e tô curada. Não,
é É um eterno para sempre. para sempre. E a empresa é a mesma coisa quando a gente pensa numa empresa, né? É evoluir a empresa que ela sempre vai ter para onde crescer. Nível Com nacional, certeza. internacional e olhando para tudo, sabendo a hora de pausar, sabendo a hora de acelerar, né? Eu tô numa gestação agora, eu tô num momento de desaceleração. É difícil para mim. E aí eu descobri, desbloqueei algo novo na minha vida, né? Hum, Que é o desacelerar por causa da gestação. Porque se deixar, eu vou que nem um foguete. Só que agora não é o momento disso, é o momento de eu olhar para o outro lado. E a gestação e a maternidade também vão me trazer lições sobre comunicação. que legal. Então, olha que coisa, né? É muito sobre sair da caixa. Uhum. Né? Sobre tudo pode te ensinar. E a gente sempre vai ter para onde crescer. Faz sentido pra você? Total, total. Tudo pode te ensinar. Inclusive, quando você desenvolve essa habilidade de aprender com os erros e não ficar sofrendo, cara, eu falo pra você, é Nossa, uma isso é fundamental. liberdade, é uma liberdade. E eu vou te contar uma coisa. é, O podcast eu sempre defendo, como eu te falei, fico, cara, é um lugar legal pra você fazer network, é um lugar legal pra você treinar a sua comunicação, é um lugar pra você fazer conteúdos em escala, de forma natural, fazer venda, gente, fazer venda. E esse final de semana eu até anotei aqui pra gravar um conteúdo sobre uma nova habilidade, um novo que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que eu descobri do podcast, que é a escuta ativa. Gente, sou influenciador. E eu vou falar pra você, eu vou te confessar que nesse podcast, até porque a gente teve um rapport, teve um conteúdo muito conectado, eu tô falando demais. Mas nos outros podcasts, eu mais pergunto ou escuto do que tudo. Então isso foi uma coisa que eu descobri, assim, que eu falei, cara, que legal o podcast. Ele me fez escutar, não esperando. Isso eu fiz hoje. Eu não fiquei esperando uma brecha para poder lacrar, como diz o Pablo Marçal, né? Faz Fazer um corte. corte. Não. Mas é porque a conversa realmente foi fluindo e a gente foi se conectando no papo, os assuntos foram entrelaçados. Mas foi isso. Escutar, uma escuta ativa de você não realmente assim, cara, eu tô escutando o que a Camila quer falar, extrair o máximo, aquela essência que ela tem para dar para essa nossa audiência, o que, que ela pode ajudar, isso eu acho que é surreal, não é? E você só vai conseguir fazer essas perguntas se você de fato estiver prestando atenção no que a pessoa está falando. Escutar, É. aquela escuta ativa. Não Conta um exercício pra gente de escuta de ativa que você faz. escutativa, eu gosto muito de prestar atenção no corpo também, Legal. né? Porque a fala, né, é óbvio, né? Quando a gente faz Uhum, escutativa e escutatória, mas a verdadeira escutatória também uhum, está em prestar atenção no corpo da pessoa, porque ele está emitindo o sinal o tempo inteiro. E aqui não é sobre, se ela colocou as mãos assim, é porque ela quer dizer isso, porque eu vejo muito isso na internet também, né? uhum, Aí colocou a mão assim, é sinal de não sei o quê. Aí entra todo mundo na caixa de novo. Né? uhum. O exercício que eu faço é sair da caixa o tempo inteiro. Mas perceber o que o corpo da pessoa está comunicando e os inconscientes se comunicam. Então não é só Uau. sobre o gesto que você faz, a forma como você coloca o seu corpo, mas o que eu tô percebendo Uhum. dessa conexão, a comunicação dos inconscientes. Cara, que legal. É. Isso também é exercício de formiguinha, é treino também, né? E aí que tá. Por isso que as pessoas falam, eu não fui muito com a cara daquela pessoa. Na verdade, houve uma comunicação dos inconscientes ali. Total. Então, eu não fui com a cara. Você não precisa ter uma explicação lógica para isso. Mas é porque realmente não conectou. E a gente percebe isso pelo corpo, não só pela fala. Porque sua fala acaba sendo um pouco rasa, né? Superficial. Sim, sim. Mas pelo corpo, pela energia ali da coisa, né? Pelo flow. E quando a gente fala de escutatória também, e você falou de fazer as perguntas inteligentes e tudo, o negócio segue um flow, né? Sim. Quando você fica muito focado em fazer o corte, em lacrar, não sei o quê, você corta e aí perde o que você falou no início, que é o mais importante, que é a naturalidade. É a essência. Fica robótico de novo. Aí você segue o padrão. E eu vou até corroborar com o que você falou sobre a postura corporal, porque a gente tem uma programação. Então a gente tende, até por questões de sobrevivência, a gente tende a analisar aquela pessoa com a experiência que a gente já viveu. Só que às vezes é legal você também tirar esse paradigma, esse pré-conceito.
porque não passa de um preconceito. Claro que você tá num beco escuro, o cara vem com a mão pra dentro. Lógico, ali ele pode estar armado mesmo, gente. Não vai dar um abraço no ladrão. Mas assim, numa situação cotidiana, eu me abriria mais pra não entrar naquilo, como você falou, não pensar dentro da caixa dos padrões, não, essa pessoa ela não gosta de mim, ou essa pessoa não fui com a cara dela, ou essa pessoa. E tentar entender também, porque às vezes ela pode estar num momento Sim. complicado. Empatia. Que você falou no início. E aí entra de novo. Aí do comunicação ao mundo a gente faz link o tempo inteiro, né? O outro não é meu inimigo. O outro é apenas um gatilho dos meus sentimentos. Então, se aquela pessoa teve uma reação determinada, eu falo, né? Toda isso da comunicação não violenta. Toda ação que a gente tem vem de uma necessidade, né? Uhum, E aí a gente pensando na gente, pensando no outro também. Se o outro teve determinada ação, foi de acordo com uma necessidade que ele teve. Se eu tô com sede, eu vou beber água. total. Só que se eu tenho uma reação violenta, foi de uma necessidade que não foi atendida. Perfeito. E aí é a mesma coisa. Aquela pessoa pode estar estressada, eu vejo muito isso na gravidez também, hormônio. Fico estressada. Fico estressada porque o outro tá me estressando? Não, ninguém tá me estressando. Mas eu já tô com a questão hormonal exacerbada. Uhum, Acontece alguma situação que me dá um gatilho, aí pronto. Então, é olhar pro outro também fazendo esse exercício de o outro não é meu inimigo. sim. Que a gente leva tudo pro pessoal. Outra coisa também que é fundamental para evoluir na comunicação. Parar de levar tudo pro pessoal. Parar de levar tudo pro pessoal. Anota isso aí. Não é sobre você. É o Perfeito. tempo inteiro isso. E é a questão do vitimismo também, né? Mas como é que você pensa? É porque assim, eu vou te falar como eu penso, tá? Eu penso assim, para de levar pro pessoal e leva pra atitude que você fez. Por exemplo, aqui eu tenho uma influenciadora aqui do nosso comercial. E aí ela, sei lá, uma situação, eu falei, por exemplo, porque naquela hora você fez tal e tal coisa, não sei o quê. Blá. Aí ela, mas você tá com raiva de mim? Você tá chateado? Eu falei, não, eu tô falando do que, eu dei um exemplo do que você fez. Como é uma coisa, tudo bem, nesse momento foi um exemplo negativo, como você não deveria fazer. Mas não tem a ver com você. Até porque se você parar, se você não fizer mais aquilo, aquilo já não te pertence mais. Então, tem a ver com as suas atitudes. Como é que você pensa? Exatamente isso, CNV, né? Observar concretamente. O que aconteceu naquela situação, Ah, né? entendi. E não você fez. Eu falo muito de comunicação não violenta, porque para mim é a base da comunicação. E é exatamente sobre isso, observar os fatos concretamente. Para a gente observar concretamente, e aí, observar sem julgar. A gente não vai observar sem julgar, porque Não. a gente vai julgar sempre. Mas tentar tirar o máximo de julgamento Sim, e entender que aquilo ali foi uma situação que aconteceu e sim. não é sobre mim, não é sobre o outro, Uhum. né? Aí, na comunicação não violenta, né? Observar concretamente, entender as minhas necessidades. Então, nesse caso, qual a necessidade que foi gerada com aquela situação ali que aconteceu? Uhum. O que eu senti? O que eu senti, não o que o outro fez eu sentir, né? Uhum. Eu sou responsável pelo que eu sinto. O que eu senti e, no final, fazer combinado. Que são os pedidos específicos e claros, né? Combinado, que nada mais é do que o quê? CTA. Chamar a pessoa para uma ação. Então vamos Uhum. combinar assim? Então, a partir de agora, vai ser assim, dessa forma que. Beleza, beleza. Porque depois você consegue, inclusive, cobrar da pessoa. Com certeza, Porque já tá combinado ali, né? O combinado não sai caro, né? com certeza. Então, para mim, CNV é fundamental. E todas essas situações de conflito, que é normal também acontecer, né? Também, conflito é fonte criativa. Conflito faz a gente ser mais. Evoluir como ser humano, né? Total. É observar sem julgar, tentar não julgar, tentar julgar o mínimo possível Uhum. e ver necessidade, sentimento e combinar coisas. É simples, né, no final das Sim. contas. Só que aí e aí respirar também, né? Na situação, calma aí. Porque vem o ímpeto, né, para brigar, para Uhum. respirar. Tá, vamos lá. O que aconteceu nessa situação? Vai ser sempre assim? Não. Vai ter horas que a gente vai se descontrolar mesmo. Tá tudo Sim. bem, né? Nós somos seres Uhum. humanos. Mas tentar observar o máximo dessa forma. Que é isso, Camila? Uma aula. Deixa eu te fazer um pedido. A gente vai aqui até. Não, mas eu queria assim, pra gente fechar com chave de ouro, eu queria que você mandasse uma mensagem para aquela mulher que está em casa, com medo, eu posso falar assim, sem os seus superpoderes.
Então manda uma mensagem para ela, fala, motiva ela a iniciar, a dar o primeiro passo, a melhorar a comunicação dela, que é a base de tudo. Manda uma mensagem para aquela câmera ali, por favor. Primeiro eu quero que você se olhe no espelho. Vamos voltar aqui porque a gente estava falando antes, né? Se olhar no espelho e enxergar o que existe aí por trás. Que não é um cabelo que tá desarrumado, você pode estar de pijama, pode estar. Eu tava assim hoje de manhã. Mas eu quero que você se olhe no espelho e veja o que tem aí dentro. Porque é isso que verdadeiramente importa, tá? O resto é resto. A gente sempre consegue ser melhor. Mas eu quero que você saiba que você já tem muita coisa para oferecer. É só você olhar para o seu passado, só você olhar para tudo que você já viveu profissionalmente, porque você já viveu de experiências pessoais. Evitar se julgar tanto e olhar para os pontos positivos que você tem. Eu faço muito esse exercício com as minhas alunas. E entender que todo mundo é capaz, sim, apesar da gente ter nossas limitações. Nós somos bons, não existe pessoas burras, não existe pessoas incapazes, nós temos inteligências diferentes, isso é muito importante também deixar claro. E principalmente, entender que a vida é para ser divertida. Quando as minhas alunas vão fazer palestra, vão gravar vídeo, eu sempre faço assim. Eu sempre falo assim. É o meu último conselho. Divirta-se. Porque é pra gente se divertir, gente. A vida tá passando. Então eu tô aqui hoje, tô gravando com você, eu tô me divertindo. Que massa. Você vai gravar um vídeo, tenta tirar tanta rigidez e se diverte. Que isso vai fazer de você uma pessoa mais feliz, mais autoconfiante. Vai fazer você ter um desempenho melhor. E acredite que todos nós somos capazes. Todos nós somos capazes. Camila, deixa suas redes sociais. Tem um site também. Deixa tudo pra gente aí, pra gente divulgar pra essa mulherada que tá assistindo hoje a gente. Meu arroba é Camila com 2 L's, Frecheiras com CH. Camila Frecheiras. E meu site www.camilafrecheiras.com.br. Galera, que aula! Essa pessoa maravilhosa, Camila. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Adorei bater esse papo. Comunicação é uma coisa que eu sou apaixonado. E quando eu vou conversando com novas pessoas inteligentíssimas e vão trazendo novos insights, novas técnicas, porque nunca, como a gente conversou aqui hoje, ela falou que você sempre, por mais que você já esteja num nível alto de comunicação, de oratória, você que se considera um AIS, um mago, converse com outros profissionais da oratória. Se você ainda, se você é um professor, um professor como o caso da mãe dela, ou algum profissional que não se considera um professor de educação física, um professor do ensino fundamental, você é um profissional da voz e nada melhor do que sempre você conseguir melhorar, porque você vai conseguir passar melhor o seu conteúdo. E eu super indico, até porque a minha meu segmento são as crianças. E a Camila tem esse trabalho incrível com as mulheres, então não deixe de procurar, entre nas redes sociais dela, siga, compartilha, começa a evoluir, a aprender e ó, só pra cima. Um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Tchau, tchau.